Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais uma edição do No Tempo do Jogo. Comigo, dividindo essa bancada virtual, Rodolfo Capelas. Tudo bem com você, Capelas? Tudo bom, Luiz? Aí, bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está nos acompanhando. Essa é a magia do YouTube, né? As pessoas podem ver o vídeo a qualquer momento. Muito ansioso para esse bate-papo que a gente vai ter. Saudações aí, Luiz. É isso aí. E convidamos a todos a seguir o perfil da Rádio da TV FAAP lá no YouTube. Lembrando que este programa estará disponível tanto no YouTube quanto no Spotify. A nossa convidada de hoje, uma participação super especial e já boto fé, atleta olímpica. Ela é atleta da Seleção Brasileira de Wrestling. Conversaremos hoje com a Júlia Penalber. Tudo bem com você, Júlia? Boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, Luiz. Muito obrigada a todos pelo convite. Fiquei super feliz, né, de poder vir para cá, falar um pouquinho da minha trajetória e dessa briga aí pela vaga para Tóquio. Espero que você esteja certa e que eu esteja lá em agosto. É isso aí. Eu desejei boa tarde para a Júlia. Eu acho que é boa noite já aí na Bulgária. A Júlia está numa fase de treinamento. É à noite já? 3, 4 horas de fuso, é isso? 6 horas de fuso. 6 horas. Então, na Bulgária, boa noite. Aqui no Brasil, a entrevista está sendo gravada à tarde, mas você aí no YouTube e no Spotify pode acompanhar, como Capelas bem colocou. De manhã, à tarde, à noite, na madrugada, fique à vontade. Aliás, na madrugada você já pode se acostumar aí com o horário das Olimpíadas de Tóquio. Muitas competições aí, todas elas na madrugada, né? Algumas no início da manhã. E quero saber da Júlia, primeira pergunta, como que está a sua ansiedade, a sua expectativa? Você que assumiu a liderança do ranking mundial em março, do ranking atualizado agora está em 8º. Como que está essa sua ansiedade, faltando uma semana para esse pré-olímpico mundial, que será disputado aí na Bulgária, e a menos de 3 meses aí das Olimpíadas de Tóquio 2021, que seriam realizadas em 2020? Eu tô muito feliz com o trabalho que a gente está fazendo até agora. A gente está aqui em preparação, né, para o pré-olímpico. Já estamos praticamente um mês aqui. Então, a gente vem numa batida bem forte, né, de competições, de treinamento. Estamos num treinamento de campo onde outras atletas que vão participar do pré-olímpico também estão aqui. E está sendo uma preparação muito boa. Acredito que eu não podia estar melhor preparada, né, para esse campeonato. E minha expectativa é a melhor possível, mas a gente sabe que é um campeonato de alto nível e tudo pode acontecer. Mas, como eu falei, eu acho que todo o trabalho que tinha que ter sido feito, a gente fez. A gente fez da melhor forma possível. Eu estou na minha melhor forma física, técnica, né, mental, para poder competir agora. E agora é aguardar para que eu possa dar o meu melhor ali no tapete e conseguir conquistar essa vaga. Isso aí. Luiz, já emendando Luiz. Claro. Você tratou uma questão aí muito interessante, que é a questão, você está no seu auge físico, mental e técnico, e a gente teve o adiamento das Olimpíadas, né? 1 ano. E a gente sempre escuta, o ciclo olímpico, são 4 anos, o atleta, então, nesses 4 anos tem que chegar no seu auge mental, físico e técnico. Como que foi adiar esse auge? É possível fazer isso? Como que foi esse adiamento das Olimpíadas? Como impactou na sua vida, no seu treino? Olha, Rodolfo, eu confesso que no início, né, quando houve o adiamento, eu tinha acabado de ter sido campeã pan-americana, que era um título que eu nunca havia conquistado. Então eu fiquei um pouco receosa, né, porque eu não tinha conquistado minha vaga para Tóquio, mas eu tinha ganhado um campeonato muito importante. E aí eu pensando, né, que eu estava numa batida muito boa, eu estava num momento muito bom, que eu poderia, né, ter perdido esse ritmo 1 ano depois, né, esse meu auge até então. Só que eu tinha na minha cabeça que eu tinha que continuar trabalhando porque o pré-olímpico ia acontecer em algum momento e eu tinha que estar preparada para quando acontecesse. Então, né, logo depois do pré-olímpico que eu não consegui conquistar minha vaga, que foi o pré-olímpico pan-americano em março, né, que quando entrou a pandemia, eu continuei treinando. E continuei treinando, né, achando que o pré-olímpico ainda ia acontecer aquele ano, acabou sendo adiada a Olimpíada, então foi adiado, a seletiva foi adiada também. E aí mantive o treinamento
E assim, eu fazia tudo que eu podia fazer com a estrutura que eu tinha disponível. E aí eu ia blindando de todas as formas. Essa é a minha pergunta, porque assim, a parte física e técnica, você manter o treinamento, às vezes você consegue manter os seus reflexos, o seu auge. Mas e a parte mental, a parte psicológica, de ansiedade, assim? Você tá lá naquela gana para ir para Tóquio em 2020, de repente, 2021, não sabe se vai ter, o pré-olímpico mudou, não sabe a data, como que é para o psicológico do atleta? Porque a gente sempre trata muito da parte física do atleta, e tem todo um lado humano, né, que a gente acaba esquecendo. Como foi para a Júlia humana, assim? Assim, como eu falei, a gente tinha que se blindar de alguma forma e procurar pensar realmente positivo. Procurar pensar, se a gente fosse parar para focar, né? Que a Olimpíada era daqui a um ano, que eu não ia estar na minha melhor forma. Aquilo ali ia começar a me dar eu sabia que aquilo ali ia começar a me dar uma ansiedade e eu não ia conseguir trabalhar da melhor forma possível com o que eu tinha. E na minha cabeça eu me mantinha pensando, eu vou trabalhar da melhor forma com o que eu tenho. Apesar de no momento, né, eu tinha que treinar em casa. Mas é a melhor coisa que eu posso fazer agora. E a pandemia não foi só pra gente, foi pra todo mundo. Então, eu me mantive com essa mentalidade durante esse tempo todo sem treinamento. Eu acho que foi acabou sendo um efeito muito positivo para mim hoje. Hoje eu vejo que eu tô melhor, mentalmente melhor, né? Eu acho que até amadureci um pouco em relação à questão da luta por causa desse tempo, né? O de estudar mais também defeitos que eu estava executando na luta no ano passado e que, poxa, eu pude trabalhar mais tempo. Então, acredito que tenha sido até positivo para mim. Legal. Emendando a pergunta do Capelas, Júlia, como que a Confederação Brasileira, o Comitê Olímpico do Brasil, a Confederação Brasileira de Wrestling, trabalharam essa questão da pandemia para que os prejuízos fossem diminuídos? Porque as grandes potências do wrestling, elas ficam no leste europeu. Temos algumas atletas da Ásia, algumas aqui no Canadá, mas vocês aqui no Brasil, muitas vezes isoladas por causa da pandemia. Como vocês superaram isso para, de certa forma, manter o intercâmbio, manter a disputa com essas outras atletas nesse momento de tantas restrições? Então, logo no início da pandemia, a gente, né, quando realmente começou ali que os jogos foram adiados, né, a gente conseguiu um material emprestado do Comitê Olímpico, né, lá do time Brasil, lá do CT do time Brasil. Eu sou do Rio de Janeiro. Então, eu consegui ir lá buscar algum material para que eu pudesse continuar treinando. E a gente teve aula virtual, né, a aula através de aplicativo, que foi muito, muito bom para poder nos acompanhar, né? Era a melhor forma que tinha para que a gente fosse acompanhado, nosso trabalho fosse acompanhado. E a Confederação Brasileira fazia o mesmo. Eu mantinha um contato direto com o meu técnico, que também estava super preocupado com isso, porque ele sabia que eu não podia deixar cair muito. E num determinado momento já tinha meu horário todo, né? Eu procurava manter uma rotina durante a pandemia, que era uma rotina que de manhã eu treinava, variava, né? Mas dependendo do momento eu treinava de manhã parte física, e aí o pessoal, né, lá do time Brasil me acompanhava. À tarde era uma parte técnica que eu fazia com o meu técnico, que aí ele me acompanhava online. Às vezes também com a fisioterapeuta a gente fazia um trabalho de mobilidade para prevenir lesão, porque é um trabalho super importante também, né, para o retorno dos treinamentos. A gente já vinha preparando isso. Tinha a parte psicológica também. A minha psicóloga, eu já fazia um trabalho com ela para me manter, né, manter um foco com o que realmente importava, né? E foi um trabalho em conjunto, foi um trabalho multidisciplinar super importante para a gente ultrapassar esse momento da melhor forma possível. Mas essa questão não sei se houve, sinceramente, não sei se houve diminuição do número de torneios internacionais e o quanto isso pode ter impactado, justamente por essa falta do intercâmbio, de você disputar mais vezes com essas atletas, que algumas delas você enfrentará nesse pré-olímpico mundial,
O quanto isso pode afetar nessa reta final do ciclo olímpico? Então, essa questão, né, não tinha muito o que fazer. A gente teve que se manter ali entre a gente, e as competições, se eu não me engano, voltaram ano passado, em outubro, né, internacionalmente falando, porém, alguns países já estavam voltando internamente. A gente voltou a competir agora em fevereiro. Foi o que deu para a gente fazer. Algo muito legal que aconteceu com a gente foi a preparação lá do time Brasil, nos levou lá para a Missão Europa, também em novembro. A gente foi para Portugal com um time só do Brasil e a gente já teve um pouco dessa vivência, não foi tão real quanto o intercâmbio, né? Aqui o treinamento de campo com outros países, mas já foi uma vivência ali com um grupo, com alguém ali para poder simular uma competição. E isso foi importante também para começar a entrar nesse ritmo. Mas a gente só, né, não teve jeito, a gente só voltou mesmo em fevereiro, que foi nossa primeira competição após praticamente um ano. Depois de um mês de preparação, você colocou que retomaram em fevereiro. Em março você já estava levando o título na Itália e com isso assumindo a liderança do ranking mundial. Conta um pouco mais desse torneio que você venceu 4 atletas, na final foi uma indiana, semifinal e final, 2 indianas. Conta um pouco mais desse torneio na Itália. Isso, o torneio da Itália foi, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque além, né, foi um resultado importante para eu assumir a liderança do ranking mundial, né, naquele momento. Eu também fiquei muito satisfeito com a minha performance, porque para mim aquilo ali era um campeonato preparatório. Lógico, eu fiquei feliz com o resultado, mas para mim era um campeonato preparatório que era o que realmente importava, né? E foram 4 lutas com meninas duras. Uma delas, né, a italiana, vai estar aqui no pré-olímpico, então eu já pude ter uma referência. Na segunda luta, eu lutei com a canadense, uma canadense que é da nova geração também, que a equipe do Canadá está investindo. Eu fiz uma luta muito boa também com ela. Na semifinal, eu lutei com uma indiana que tinha sido medalhista de prata na World Cup em dezembro, né? Foi a Copa do Mundo que fizeram para substituir o Campeonato Mundial que ainda ia ter naquele ano. E eles acabaram trocando para o World Cup, que estava fortíssimo. Então é uma menina, né, que está aí no cenário mundial se destacando. E essa vitória foi muito importante. E aí, na final, eu enfrentei uma outra indiana, né, elas estão disputando vaga aí para a Olimpíada, e ela até foi campeã asiática agora. Quer dizer, são meninas de alto nível, e fico feliz de saber que nesse retorno eu tô aí na briga pela vaga, né? Isso para mim significou que eu tô na briga aí. Acho que a gente estamos muito ansiosos com Olimpíadas e tudo que está acontecendo na época contemporânea. Vamos voltar um pouco na linha do tempo, vamos do começo da Júlia. Conta pra gente um pouco sobre o seu início de carreira no judô, né? Você começou como judoca, é isso? Isso. Eu comecei no judô com 3 anos de idade. Eu tenho um irmão, né? Para quem não sabe, meu irmão é Vitor Penalber. Foi atleta olímpico também, aqui no Rio. Lá no Rio. E... aqui na Bulgária, né? E ele foi minha referência para eu poder entrar no judô, né? Ele é 2 anos mais velho que eu, então tudo que ele fazia eu queria fazer também. Claro. E quando ele entrou, eu fiquei insistindo e até que eles, né, me liberaram para entrar e eu me apaixonei pelo judô. Fiquei anos competindo no judô, fui atleta de alto rendimento, cheguei a ser atleta da seleção brasileira de base, lutei muitas vezes pela vaga para a seleção principal, mas devido a uma mudança de regra lá feita pela Federação Internacional, né, de Judô, que foi a proibição das catadas de perna, isso atrapalhou muito o meu estilo de luta, né, porque era basicamente o que eu fazia. Então, a partir desse momento, minha performance não se manteve a mesma e isso me dificultou muito. E aí eu comecei a desmotivar. Foi quando, né, no final de 2012, isso foi em 2009, no final de 2012 eu já estava assim, mais desmotivada
né? Eu ainda vinha tendo títulos, mas eu fui procurar outro local para, enfim, até para melhorar ali no judô, tal, fazendo a melhora. E foi quando eu comecei a treinar wrestling. Eu já tinha tido contato com wrestling antes, mas nunca tinha treinado realmente. E aí, final do ano, eu comecei a treinar. Fui lá na cara de pau mesmo, na cara e na coragem, treinar lá com o pessoal. E me receberam super bem. E eu comecei a ir mais vezes. E teve uma seletiva logo 3 meses depois que eu comecei a treinar. Eu falei, eu vou participar disso aí. E aí, quando eu participei, eu acabei sendo convocada para viajar para Cuba. E foi quando eu comecei a ir vendo mais oportunidades no wrestling. E fiquei meio dividida, até que em um determinado momento, né, eu tinha que levar a sério algum, e aí eu optei pelo wrestling. Legal. A Júlia comentou a respeito do irmão, do Vitor Penalber, atleta olímpico, estreou no Rio de Janeiro. E eu quero saber, Júlia, como que ficou a cabeça do Vitor? Porque um ano antes, em 2015, ele foi medalhista mundial, bronze no Cazaquistão, medalhista de bronze também nos Jogos Pan-Americanos em Toronto. E aí chega para a disputa da Olimpíada em casa, no Rio de Janeiro, torcida toda a favor, e ele precocemente foi eliminado nas oitavas de final. Então, Luiz, assim, era uma expectativa muito grande, né, que as pessoas tinham em cima dele, né, nós, como família, tínhamos, ele tinha, mas ao mesmo tempo, quando a gente fica muito tempo nesse meio, a gente percebe que em Olimpíadas tudo acontece, né? A gente percebe uma magia nesse campeonato, que a gente fala que é um momento mágico mesmo, que isso não acontece no judô, acontece, acredito que em todas as modalidades que existem, vou botar até entre aspas, né, as surpresas, né, que você não conta que fulano, ciclano ia ganhar, mas são pessoas que estão trabalhando ali há muito tempo e, na verdade, é um dia, né? A Olimpíada é um dia como outro qualquer. Só que é um dia que você se prepara o ciclo todo, a sua vida inteira para aquilo. E aí, realmente, ele ficou bem triste com a situação, mas nós, como família, eu me sinto muito orgulhosa em falar que eu tenho um irmão que foi atleta olímpico, sabe? Infelizmente, a medalha não veio, não por falta de capacidade ou qualquer coisa do tipo. Era um dia, como eu falei, como outro qualquer, mas eu me sinto honrada mesmo com a participação dele no Rio. Eu acho que a gente tem muito essa necessidade, né, de fabricar ídolos, e a gente só olha para quem é medalhista, quem ganhou o ouro. Você vê o Bruno Pratos, nadador, chegou nas finais dos 50 metros e todo mundo criticou ele porque ele terminou em quarto. Quer dizer, o cara é o 4º melhor do mundo e a gente está criticando. Eu acho que tem um pouco disso, né? Querendo ou não, caiu nas oitavas de final, ele é um dos 16 melhores judocas do mundo naquela categoria. E não precisa de mais, sabe? Claro que a gente quer o ouro, a gente quer a medalha, mas acho que é bom a gente valorizar o que a gente já tem, né? E acho que a mídia brasileira faz pouco isso, né? Exatamente. Quando a gente está, como eu falei, quando a gente está nesse meio, a gente vê o quão duro já é você estar lá, na verdade. Uhum. Só dele ser o primeiro do Brasil já é muita coisa. Dele ter conseguido classificar é outra coisa que já é muita coisa. Então, quer dizer, é um acúmulo, né? É uma seleção, né? Você vai acumulando. E chega lá em cima, o nível é muito grande, é muito alto. Qualquer coisa pode acontecer. E aí quem erra menos naquele momento é quem vence. Não necessariamente é o mais técnico ou é o melhor atleta, é quem erra menos mesmo. Não, é isso, né? Porque é um dia, é uma luta, são aqueles minutos. Às vezes você acordou mal, zoado. Às vezes é um segundo que faz a diferença. Total. Quer dizer, você pode lutar, às vezes no dia seguinte o resultado seria diferente. Total. A decisão de uma medalha ou não acontece muito rápida, né? Como a Júlia colocou, no caso, nós estávamos falando aqui antes do programa a respeito do formato do pré-olímpico, que se classificam 2 atletas, ou 2 atletas, no caso masculino, por categoria, e aí o atleta ele só tem direito à repescagem, caso ele seja eliminado em umas oitavas, quartas de final, se o atleta que o derrotou chegar à final.
Então, de repente, numa luta que não encaixou, você perde ali a oportunidade de seguir até para uma Olimpíada, e aí tem que torcer para que aquele atleta ali para o qual você perdeu siga até o final da competição. É bem complicado, são minutos ali, momentos que decidem. Júlia, falando um pouco de Olimpíadas agora, daqui a pouco eu vou para a parte técnica, que eu sou muito leigo em luta livre, greco-romana, tenho algumas dúvidas, aí eu vou perguntar tanto para você quanto para o Capelas, que o Capelas, ele manja, ele conhece de MMA, UFC... Não, mas no UFC, por exemplo, você tem atletas que fazem uso de elementos da luta livre, tem como especialidade greco-romana ali para levar vantagem em relação aos outros lutadores. Mas falando do pré-olímpico, falando das Olimpíadas, muito se fala de medalhas, aposta-se em medalhas no futebol, no vôlei de praia, na vela, que são historicamente esportes que trazem medalhas para o Brasil. Nos esportes novos também, novos em termos de Olimpíada, como o skate e o surf. E o wrestling, ele pode surpreender, pode ajudar o Brasil nesse quadro de medalhas. Muito se fala que o Brasil pode superar a marca de 19 medalhas alcançadas no Rio de Janeiro em casa. Será que podemos contar com o wrestling ali no quadro de medalhas, Júlia? Eu acredito que sim, né? Eu sou meio suspeita para falar, mas de verdade, assim, o wrestling tem crescido muito no Brasil. Atualmente temos 3 atletas classificados, né? O Edward, né, que é um atleta da greco-romana, e a Aline Silva e a Laís Nunes, que são atletas também super renomadas aqui no cenário mundial. E que a Aline, né, era uma das favoritas também a ganhar medalha no Rio. Infelizmente não conseguiu por detalhes também, mas acredito que ela esteja muito preparada também para essa edição. Então, o wrestling o Brasil, né, tá marcando ali seu nome no wrestling mundial. Antigamente, quando as pessoas iam lutar com o Brasil, falavam, Brasil, moleza, qualquer coisa do tipo. Hoje em dia, não. Hoje em dia, o Brasil está sendo muito respeitado, né, principalmente no feminino, né, que já cresceu bastante. Obtivemos já medalha mundial, temos medalha em Jogos Pan, temos medalha em praticamente todos os torneios, menos nos Jogos Olímpicos. Então, eu estou muito otimista que essa Olimpíada pode vir a ser aí a primeira, né, que o wrestling vai ganhar sua medalha, vai garantir aí seu espacinho. Já temos, como a Júlia colocou, 3 atletas classificados para as Olimpíadas. Aí na Bulgária nós temos mais 2 disputando vaga, você e a Camila. Você é na categoria até 57 quilos. E a Camila em qual categoria, Júlia? Até 50 quilos. Perfeito. E aí, no caso, nós teremos, então, já confiante, 5 atletas disputando o wrestling nas Olimpíadas. Agora a minha dúvida, porque eu estava vendo o cronograma, o calendário olímpico, são dois estilos, livre e greco-romana. No masculino são 6 categorias livre e 6 greco. E no feminino, 6 livres, é isso? Isso. A primeira dúvida, pela União Mundial de Wrestling, são 10 categorias no feminino. E só 6 são olímpicas. Eu quero saber das outras atletas que não estão na categoria exata, se há uma corrida em relação ao enquadramento em peso para aquela categoria que vai ser disputada nas Olimpíadas ou não. A atleta começa a querer reduzir ou aumentar aumento de peso, né, para se enquadrar em uma das categorias dos Jogos. Essa é a primeira dúvida. Sim, acontece muito, né? Principalmente em países, né? Infelizmente o Brasil ainda não é um desses países, mas países que conseguem levar a equipe inteira para os campeonatos mundiais. E às vezes o que acontece? O atleta não consegue por algum motivo, ou então por estratégia mesmo, para não reduzir muito peso, ele acaba indo para os campeonatos mundiais nas categorias não olímpicas. E aí, quando chega perto do ano olímpico, ele já baixa para poder se classificar no peso olímpico. Isso aconteceu com uma atleta no último ciclo, com a atleta americana até 53 quilos, a Ellen Marolis, que ela foi campeã mundial nos 55 quilos, que era uma categoria não olímpica, no ano de 2015.
E aí, no início de 2016, ela baixou para 53, fez a seletiva lá dentro dos Estados Unidos, ganhou, foi para o pré-olímpico, classificou a categoria e acabou sendo campeã olímpica, né, lá no Rio. Então, quer dizer, acabou sendo uma estratégia para ela, até para não ter um desgaste físico muito grande. Faz diferença? Perdão, Luiz, faz diferença treinar, lutar contra a categoria acima, tipo, em questão de pegada, peso, faz diferença? Esses 2 quilos da categoria fazem diferença? Fazem. Pior que fazem, parece tão pouquinho, né, 2 quilos, mas fazem muita diferença. Eu, no último ciclo olímpico, por exemplo, eu fui seleção até 53 quilos, né? E aí, quando eu tinha oportunidade, eu lutava de 55, porque eu reduzia bastante a categoria e eu sentia uma diferença já muito grande, né, na minha forma de lutar, de 55 quilos para 53 quilos. Então faz uma diferença bem grande na estratégia, né? Aí você acaba tendo tempo e não precisa ficar pesando aquele peso desgastante o tempo todo. Júlia, a segunda dúvida que eu tinha, a curiosidade, é por que as mulheres elas não disputam a luta greco-romana nas Olimpíadas e nos Mundiais? Isso é uma boa pergunta. É uma pergunta que a gente mesmo faz aqui também. Saber, né? Na verdade, o wrestling feminino, né, por incrível que pareça, wrestling, né, o esporte, é praticamente um dos mais antigos aí, junto com o atletismo, nos Jogos Olímpicos, né? Ele veio ali nas Olimpíadas da Era Moderna, foi a primeira modalidade, já uma das primeiras modalidades que entrou. E o wrestling feminino foi ser olímpico em 2004. Quer dizer, olha quanto tempo demorou para o estilo feminino entrar, né? E aí, com essa luta do Comitê Olímpico Internacional, né, pela igualdade de gênero, o wrestling teve que fazer muitas mudanças, inclusive quase ficou de fora das Olimpíadas agora de Tóquio, porque estava uma disparidade muito grande no número de participantes de homens e mulheres. Eles tiveram que alterar muitas coisas dentro do esporte lá em 2013. Então já cresceu bastante, né? Cresceram os números de categorias, mas ainda é uma luta muito grande que nós, atletas, né, aqui do wrestling, a gente tem, e a gente tem essa esperança também de igualar o número de participantes. Então, o jeito de igualar seria pela criação do estilo greco-romano feminino, que é algo que já foi muito falado, mas ainda não houve nada concreto. Agora vou mudar um pouco de assunto. É claro que vai continuar no mesmo assunto, mas a gente está falando como o wrestling tem se popularizado no Brasil nos últimos anos, mas ainda não é a luta mais popular, né? A gente tem o boxe, o MMA, o próprio karatê e taekwondo, que já tem um pouco mais de conhecimento. Como a gente pode popularizar ainda mais o wrestling no Brasil, assim? Porque eu sou muito fã de MMA. A grande maioria dos lutadores brasileiros que vão, ou eles vêm do jiu-jitsu, ou eles vêm da luta em pé, né? Poucos atletas brasileiros entram na UFC, ou entram no Bellator, ou entram em qualquer outra dessas grandes companhias de MMA pelo wrestling. A gente não vê um cara que foi All-American brasileiro entrando, sabe? Como que faz para popularizar ainda mais o wrestling no Brasil? Então, Rodolfo, eu acho que é um processo, né, que a gente está passando. Wrestling, você vê na seleção, né, praticamente todo mundo veio de outro esporte. Acredito que só um ou dois atletas que estão na seleção brasileira atualmente começaram mesmo no wrestling. Talvez alguns que vieram de fora, né, que foram naturalizados, que conseguiram, que o Edward, por exemplo, está classificado, ele veio da Armênia, ele iniciou no wrestling. Mas ainda é muito difícil você ver criança iniciando. Agora você vê os campeonatos, né, de base, com muita criança, isso é muito legal de ver. Então acredito que esteja no processo, mas muita gente não conhece. Quando a gente comenta que faz wrestling, aí você tem que falar, aquela que usa macacãozinho, aquela que usa botinha.
Então, quer dizer, as pessoas ainda não têm conhecimento direito. E o MMA já vem ajudando muito nesse processo de popularização, porque todo mundo sabe que é um esporte, né, crucial ali, pode ser decisivo em cada luta. E eu acho também que quando a gente conseguir, né, obter um resultado que tenha bastante visibilidade, né, como a medalha nos Jogos Olímpicos, a tendência de massificar ali o esporte no país vai ser maior ainda. A gente já vê estados, né, Amapá, Rio Grande do Norte, Amazonas, já tem uma galera mais nova vindo muito forte na base. Eles vêm construindo já uma equipe muito legal. E acho que vai ser um processo ali que, com os anos, né, com trabalho também em conjunto com a Confederação Brasileira, enfim, vai crescer aos pouquinhos. Vai ser um processo ainda, acho que vai demorar uns anos, mas eu acho que vai acontecer. O Brasil tem um potencial muito grande para ser referência no wrestling. Eu estava até para perguntar para o Capelas, ele adiantou, né? Ele é um conhecedor do UFC, do MMA, saber dele quais são os principais atletas do circuito do UFC que fazem melhor uso, talvez, dos recursos de luta livre, luta greco-romana. Destaca uns 3 aí, Capelas. Olha, Luiz, eu vou destacar um, porque para mim esse cara, ele é a gente odeia ele, tá? Brasileiro não pode gostar desse cara, mas para mim ele é um excelente wrestler, ele só chegou onde chegou por causa do wrestling dele, que é o Chael Sonnen, que derrotou o Anderson Silva e tal. Ele é um wrestler nato, assim, o Anderson Silva levantava, ele colocava para baixo, levantava, ele colocava para baixo, é sensacional, assim. É triste, né? Foi triste aquela luta de assistir o Anderson Silva tomando a surra. No fim ele ganhou, tudo bem. Mas é isso, o wrestling... Eu sou time jiu-jitsu, Luiz. Então, quando o cara vem do wrestling, eu penso... A primeira coisa que eu penso coloco na guarda e trabalho aqui, sabe? Trabalho na minha guarda. E é isso. Mas quando é um cara de trocação, eu acho que o wrestler leva muita vantagem. Mas assim, muita vantagem. Porque ele coloca no chão, não deixa o cara fazer o sprawl, não deixa ele levantar, fica no ground and pound. O wrestling é fundamental no MMA, assim, fundamental. Falando agora passando a bola para a Giulia, ela até aproximadamente os 20 anos se dedicava ao judô, depois houve essa passagem para o wrestling. Como o judô, Giulia, ele traz elementos para você que possam te ajudar aí na prática do wrestling? O judô me trouxe toda a base técnica, né, que eu tive aí durante anos. E aí, o objetivo do judô é o Ippon. Então a gente acaba trabalhando de uma forma específica ali para conseguir conquistar o golpe perfeito, que é o Ippon. Então isso, né, esses fundamentos do judô, eu acredito que me ajudam muito dentro do wrestling, porque cada queda que eu dou, se eu dou uma queda que é um Ippon, né, digamos assim, me dá 4 pontos. E 4 pontos numa luta, ou até mesmo posso ali continuar e encostando o adversário que eu termino a luta, que é o nosso Ippon, né? É super importante numa luta que está muito igual. E no nível alto, acaba não acontecendo muito, né, esses 4 pontos. E aí acaba sendo um diferencial para mim. Eu acredito que o judô nessa parte entrou de forma muito positiva, que aí eu tenho uma variedade de golpes, né, de recursos que me ajudam ali no momento de sufoco. Eu tenho 2 perguntas, uma na sequência dessa que eu acabei de te fazer e uma em relação, pensando naquele cronograma olímpico. A primeira, Giulia, você fez esse movimento, hoje você está no wrestling há 8 anos, 7, 8 anos, é isso? Isso, vai fazer... já tem 8 anos, vai fazer 9 no final do ano. Legal. Sou rápido. Na época que você fez essa transição do judô para o wrestling, mais atletas também fizeram esse movimento por causa da mudança da regra? Olha, eu cheguei a ver alguns atletas indo participar de campeonatos brasileiros, né? Mas ninguém foi à frente. Não sei se muita gente entrou no wrestling e não se adaptou tão bem,
Porque, assim, apesar de ajudar muito, o wrestling é muito diferente do judô. Então, você tem que reaprender um monte de coisa, né? Você meio que... Eu era faixa preta no judô. Eu acredito que eu tenha voltado lá para faixa verde aqui no wrestling. Eu tive que fazer um trabalhinho de formiguinha mesmo e arriscar. Eu com 20 anos, eu estava arriscando ali uma nova carreira, enfim. E acho que talvez por isso que muita gente não tenha ido. Até quando eu comecei a treinar, uma amiga minha estava na mesma situação que eu e não migrou. E uma outra também questão que eu acho que talvez pese bastante é a questão do apoio, né, dentro do wrestling. A gente, como não é um esporte que tem muita visibilidade, a parte de apoio mesmo financeiro, né, apoio de patrocinadores, é muito difícil para a gente. Então, acho que isso pesa bastante também. No judô, a gente, como já tem mais visibilidade, a gente consegue adquirir mais recursos com mais facilidade, né? Já é mais desenvolvido essa parte. Perfeito. E a última pergunta da minha parte, aí depois o Capelas fica à vontade, pegando o cronograma olímpico, nós ao todo nós teremos 192 atletas no naipe masculino e 96 no feminino, somando as categorias, estilo livre, greco-romana. Quero saber de você, Júlia, nós já ouvimos isso em outras modalidades, em outros esportes, se há uma diferenciação no tratamento entre atletas do feminino e do masculino, e se há um esforço das confederações, da Confederação Brasileira de Wrestling, do próprio Comitê Olímpico do Brasil e esforços mundiais para, se houver, diminuir essa distância entre masculino e feminino. Sim, acho que essa discrepância, né, de número de participantes já demonstra que há uma diferença de tratamento, sem dúvida. Mas eu acho que é algo que o Comitê Olímpico Internacional está muito no pé do wrestling, sabe? Está pegando muito no pé do wrestling por causa disso. O wrestling está tendo que se atualizar o tempo todo para que siga a atualidade, né? Para que se atualize das coisas, porque o mundo já mudou há muito tempo. E o Comitê Olímpico, a Confederação Brasileira, eles, de alguns anos para cá, né, eles vieram investindo muito. Antigamente eu não investia tanto no feminino, e aí tem cerca de uns 12, 13 anos começaram a investir no feminino, a vinda também, né, dos técnicos cubanos. Eles viram um potencial muito grande nas atletas feminino do Brasil, então começaram a investir mais no feminino e aí começaram a ter mais retorno. Então, já cresceu muito. Hoje em dia o wrestling feminino é muito respeitado, né? Não só aqui dentro, né, como fora, como eu falei anteriormente. E acho que a tendência é essa. A tendência é lutar mais pelo espaço do esporte feminino ali dentro das lutas, enfim, de qualquer modalidade, para poder igualar, porque toda mulher hoje em dia não existe mais essa que esporte é só para homem, né? Isso já é super ultrapassado. Capelas? Eu tenho uma última pergunta aqui também. Vou fugir um pouco de Tóquio, porque eu não sei falar japonês, eu gosto um pouco mais de Paris. Eu queria saber se você já tem em mente que o próximo ciclo olímpico também vai ser mais curto. Esse foi mais longo, teve 5 anos. O próximo só vai ter 3. Se vocês já pensam nisso, né, questão de treino, de competições, se isso já tá, já vamos ficar atentos, já vamos ficar ligados, as minhas férias têm que ser menores, como que funciona isso na sua cabeça? Na verdade, ano passado, quando a Olimpíada foi adiada, né, aí, se não me engano, eu voltei a treinar em agosto, né, que praticamente teria acabado de passar a Olimpíada. Uhum. E aí, quando eu voltei a treinar, meu técnico virou para mim e falou que eu tinha que me preparar, né? Pensando no pré-olímpico, que eu tinha que manter a preparação. E aí foi quando ele virou para mim e falou: olha, se você também perceber, o ciclo de 2024, na verdade, já começou. Ainda não teve a Olimpíada, mas o ciclo já começou. E isso é uma verdade pura. E aí foi quando me deu um estalo assim, eu falei: realmente, vou estar ali na preparação e vou ter que praticamente emendar. Alguns anos atrás eu ficava pensando se eu ia participar de outro ciclo,
né, para Paris, mas eu acho que com essa mudança foi um incentivo até a mais para eu me manter ali na briga. Enfim, tomara que eu consiga a minha vaga agora, mas caso eu não consiga, com certeza vou lutar por Paris e acredito que até lá também eu possa evoluir bastante e amadurecer bastante dentro do esporte e quem sabe também, né, ir aí para minha segunda medalha olímpica. Isso aí. Pensar positivo, né? Não, mas vai dar tudo certo sim. O importante é isso, o trabalho de massificação do esporte, do wrestling. Assim, nós teremos ainda mais brasileiros aí nas Olimpíadas, nos campeonatos mundiais, e a tendência com isso é que as medalhas venham. Boa sorte, Júlia. Obrigado por ceder esse tempo aí nessa fase de preparação. Boa sorte aí nesse pré-olímpico mundial em Sofia, na Bulgária, de 6 a 9. A sua categoria entra no tapete. Eu ia falar tatame, mas você já me deu a dica no começo. No tapete, dia 7. E com certeza nos veremos dia 4 de agosto, você no tapete, aí sim, lá em Tóquio. Valeu, Júlia. Vou estar, só antes de terminar, Luiz, vou estar assistindo a TV com a minha mãe e vou falar, já entrevistei ela, E hoje, Júlia, desculpa, acrescentando o que o Rodolfo falou, hoje eu pensei, com certeza dia 5 de agosto eu vou estar fazendo uma postagem no Instagram, isso não é balela, é verdade. Eu pensei nisso hoje, dia 5 de agosto eu vou fazer uma postagem parabenizando você pela medalha olímpica. Poxa, gente, eu adorei o bate-papo, passou super rápido e é muito legal ver, né, pessoas como vocês dando espaço para que a gente fale um pouquinho mais da nossa modalidade, que apesar de ainda não ser muito conhecida, né, tenho certeza que vai trazer muitas alegrias para o Brasil e estou contando com a torcida de vocês, de todo mundo, para poder conquistar essa vaga. Tenho certeza que eu não luto só por mim ali, eu estou representando um monte de gente quando eu entro lá no tapete. E uma coisa eu posso garantir, que eu vou entrar com toda a minha força, com toda a minha garra e vou nos representar da melhor forma possível. Muito obrigada. Valeu. Sorte então novamente para você, para Camila, que também estará na disputa aí no pré-olímpico. E que seja mais um presente para você. Seu aniversário foi 13 de abril agora, que esse presente aí, a vaga olímpica, chegue aí no dia... Semana que vem, né? De 7 para 8 de maio. Muito obrigada. Eu já estava pensando nisso no dia. Não tem pessoa melhor para dar o melhor presente do que eu mesma. Então eu tenho que conseguir me presentear. Legal, Júlia. Valeu demais. Boa sorte aí no campeonato e boa sorte aí, já adianto, nas Olimpíadas. E vamos marcar um outro papo aí, sim, para você já comentar também da sua conquista olímpica aí. Com a medalha, assim, ó, mostrando pra gente. Pode contar comigo. Valeu, Júlia. Capelas, valeu demais, sempre agregando, e hoje ainda mais, entendido aí de luta livre, luta greco-romana, UFC. Valeu, Capelas, até a próxima. Valeu, Luiz, obrigado, Júlia, obrigado a você que acompanhou no tempo do jogo, até a próxima, tamo junto. E vocês que acompanharam no tempo do jogo, acompanhem essa e as outras entrevistas passadas no YouTube e no Spotify, e nos encontramos numa próxima edição com um novo bate-papo com gente que faz esporte. Forte abraço, valeu demais!